Oi, se você chegou até esse vídeo com o coração cansado, pesado, angustiado e sentindo que a sua mente não para nem um minuto, não foi por acaso. Eu tenho vivido esse momento esse turbilhão de pensamentos também, num misto de eu tentar me manter no controle, ter tudo sob controle e ao mesmo tempo não entender o que Deus quer para minha vida. Ou não conseguir entender se os sinais que Ele está deixando, que estão acontecendo, são claros o suficiente para eu colocar nas mãos de Deus e deixar que Ele tome o controle sem angústia. Mas foi exatamente nesse lugar, que é esse lugar do caos, do turbilhão, que eu descobri o poder da espiritualidade na minha saúde mental. E é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. A fé, ela é tipo um antídoto para a ansiedade. Quando a gente entrega o que a gente sente para Deus, Ele traz consolo, força para continuar, clareza mental. E é tudo que um turbilhão de pensamentos precisa. A Bíblia diz em Filipenses, versículo 4, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Jesus Cristo. Essa passagem se tornou completamente viva para mim. Eu entendi que a oração não é só um ritual, porque há muitos anos e desde pequena, quando eu lembro de orar, porque antigamente orar não fazia sentido para mim, e hoje eu entendo por que não fazia sentido, porque não era eu naquele orar, né? Eu percebi que a oração não é só um ritual, mas uma conversa com Deus. Ele é teu Pai. E é nele, e é nessa oração que eu descanso o que não tá no meu controle. O que eu não posso controlar, o que eu não sei fazer, o que a minha mente não consegue resolver. Eu comecei a orar com mais constância, mas eu precisei de ajuda, porque eu entendi que eu não sabia orar, porque alguma coisa na minha oração não estava fazendo sentido, mas eu também percebi que ele não fazia sentido porque eu não sabia nem ler a Bíblia, nem o que buscar na Bíblia, nem o que buscar em Deus. Então, a ajuda que eu tive foi do bispo Leonardo, Bruno Leonardo. Ele tem horas marcadas para estar presente e eu comecei a estar presente nessas horas marcadas. Então, todos os dias, a minha maior obrigação é iniciar o meu dia orando, orar durante o dia e finalizar o meu dia orando. Essa era a minha única obrigação. Maior de todas. Maior do que marcar meus pacientes, agendar meus pacientes, mandar os exercícios para eles, né? Eu sou psicóloga, para quem não sabe. Antes de tudo, eu precisava entregar a Deus. Algo eu já fazia há muito tempo com muita intensidade, muita clareza, muita verdade, que era toda vez antes de entrar nos meus atendimentos, eu ofereço esse atendimento a Deus. Eu entrego a minha fala e a minha boca porque eu faço questão de que o que sai da minha boca só saia se for para edificar. E que eu seja apenas instrumento do Espírito Santo, eu seja apenas instrumento da vossa paz, Senhor, para a vida dos outros. E isso sempre me traz muitos bons resultados em terapia. Então eu já sei que eu tinha uma intimidade com Deus em algum momento e de alguma forma, mas aquilo ainda era pouco para mim. As minhas orações não eram orações ensaiadas, muito menos cheias de palavras bonitas que eu não sabia nem usar. Então, as minhas orações basicamente diziam: Deus, me ensina a te entender. Eu não sei o que fazer, mas eu sei que você sabe. Eu sei que o seu caminho é melhor que o meu, que o seu caminho é muito maior e melhor que o meu. Então coloco nas suas mãos, Senhor. Me traz paz. Amém. E aí as coisas começaram a mudar porque eu comecei a copiar, entender, compreender com o Bispo Leonardo o que é que eu estava fazendo, do que é que eu precisava e sobre o que eu estava lutando. Que forças externas eram essas que modificavam e amedrontavam a minha vida e que eu precisava acalmar. Se eu não identifico, isso a gente usa muito na psicologia e em terapia também. Se eu não identifico o que acontece comigo, eu não sei o que eu tô fazendo, o que buscar, o que ajuda eu tô buscando, se eu não sei onde é que tá a minha dor, né? Então, identificar a dor foi muito importante e aí o bispo trazia com muita clareza essas tempestades externas que aconteciam, mas que de alguma forma, aqui dentro, algo se aquietou. Então, do lado de fora, as tempestades continuaram acontecendo.
A minha vida continua um turbilhão de coisas acontecendo, mas algo aqui dentro aquietou. Uma paz interna me inundou. Eu comecei a ter mais clareza nas minhas decisões, mais consciência do que eu vivia e, principalmente, uma paz que o mundo não pode me dar. Jesus disse em João, versículo 14: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá, mas não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E essa paz é real. Ela não vem quando tudo tá bem, ela vem quando a gente se entrega totalmente. E aí, aprender a orar foi uma missão. Foi uma missão para mim buscar pessoas que ensinavam sobre devocional. E aí eu vou compartilhar uma coisa com vocês que fez total diferença nas minhas orações, que começaram a fazer mais sentido para mim e talvez até para Deus. Então eu quero te ensinar uma rotina simples que mudou a minha rotina espiritual. Um método simples que mudou a minha rotina espiritual. E que eu espero que possa mudar a sua também. Transformar a sua rotina também. Primeiro, presença. Separa 5 minutos para estar na presença de Deus. Organiza o movimento, deita na cama, fecha seus olhos, respira fundo e diga: Senhor, eu tô aqui. Me ensina a te ouvir, me ensina a ouvir tua voz. E fique em silêncio, porque no silêncio Deus fala, no silêncio tem respostas. Sente a presença chegar. O segundo passo é a palavra. Abra a Bíblia, leia um versículo, e tenta entender e refletir sobre o que Deus quer te falar com aquilo. Não precisa refletir, ser uma pessoa especialista em interpretação de texto, não. Tenta entender, tenta ler aquelas palavras, identificar o significado daquelas palavras. O que Deus está me dizendo aqui? Ah, tá. Ele está dizendo para eu não temer, para eu não ter medo, porque eu posso entregar a Ele as minhas angústias e ansiedades. Tá bom. E reflita sobre isso. Como é entregar essas angústias e ansiedades a Deus? É como um pai? Papai. No colo do pai fica tudo tão bom. No colo da sua mãe fica tudo tão bom. É isso também. São reflexões básicas, mas não parecia básico quando eu não sabia o que buscar. O terceiro ponto é o pedido. Conta pra Deus o que te angustia, o que é que te incomoda. Agradeça por algo bom, mesmo que seja pequeno. Tudo bem, agradece. E termina dizendo: eu confio em ti, Senhor. Conduz o meu caminho. Essa é uma ótima forma de começar. Até que isso se torne muito natural, né? É uma ordem básica, mas que orar vai começar a se tornar mais natural quando você sabe o que fazer. Às vezes você é como eu, que precisa de metodologias, porque não é uma pessoa muito espontânea em algo que você não conhece muito bem. Essa é uma forma prática de começar seu devocional diário. E com o tempo você vai perceber como a sua mente, suas emoções e até suas atitudes começam a mudar. Foi o que aconteceu quando eu comecei a ouvir o Bispo Leonardo. Aquelas palavras vão fazendo parte. Por isso ele repete muitas palavras. Quanto mais você repete palavras, mais o seu cérebro entende quanto aquilo faz parte para você, de você. Quanto mais eu repito para mim, mais uma vez, isso é pura programação neurolinguística, né? Mas é Deus. Quanto mais eu digo coisas ruins de mim, mais meu cérebro acredita que de fato eu sou aquela pessoa e eu sou assim. Mas o bispo fala muitas coisas reais e boas sobre tranquilizar-se no colo do Pai. E foi assim que eu comecei a me tranquilizar todas as vezes que as orações começavam. Todas as vezes que o bispo entrava no ar. Porque eu sabia o que vinha ali. Previsibilidade. Seja previsível com você mesmo. Nesse momento, antes de você criar uma fluência na oração, acho importante que você repita as mesmas coisas sempre, tudo bem, desde que isso faça sentido para você. Palavras repetidas têm muito poder. Se hoje a sua alma está cansada, só se lembra disso. Deus quer te dar, Ele quer te dar o descanso. Em Mateus 11:28, Jesus disse: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Permita-se sentir essa paz. Começa hoje. Comece a ter essa intimidade hoje com Deus e perceba como a sua espiritualidade pode mudar não só a sua fé,
mas também a sua saúde mental, a sua clareza mental e o seu propósito de vida. Se essa mensagem falou com você, deixe escrito aqui nos comentários: eu quero viver essa paz. Repita essas palavras, escreva essas palavras, rabisque essas palavras. Eu quero viver essa paz. Deixe aqui nos comentários para que a gente se torne também uma comunidade de oração e de força, onde a gente consiga achar no Senhor tudo aquilo que o mundo não nos oferece. E eu falo disso e estou trazendo isso para esse canal, porque é um canal onde a gente fala sobre buscas para preencher nosso vazio com coisas do mundo, coisas mundanas. Então aqui a gente está falando de álcool, de outras drogas, a gente está falando sobre vícios e a gente está falando como preencher, como criar consciência do que você sofre e de como preencher esses vazios de uma forma saudável e que de fato traga paz, menos ansiedade e muita clareza mental. Se inscreve no canal se você quiser fortalecer a sua fé, porque aqui eu vou começar a trazer para vocês como que essa minha vida espiritual tem vindo, os estudos que eu tenho feito para poder trazer mais clareza, inclusive, para a minha vida espiritual. E se você quiser participar disso, se inscreve, compartilha esse vídeo para quem você acha que merece saber uma nova forma de começar um devocional, porque ainda não sabe, né, fazer. Que Deus ilumine a sua caminhada e que a paz dele habite em você todos os dias.